amigas, meus irmãos do Amor em Gotas. Hoje eu vou falar do tempo de Deus. E é um assunto que tem muitos desdobramentos, eu vou cobrir alguns deles, mas não todos. Eu vou tentar explicar um pouco o tempo de Deus, para dentro da pequena compreensão que nós podemos ter, dentro do que nós podemos fazer. Mas antes, vamos iniciar o nosso Evangelho. Vamos aquietando os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao alto, estabelecendo contato com os espíritos amigos, os benfeitores que nos ajudam no Amor em Gotas, os mentores desse Evangelho, os nossos mentores pessoais, e vamos pedindo a presença dos auxiliares de Jesus, da corrente médica do espaço de Bezerra de Menezes, de Maria de Nazaré e sua fraternidade. Vamos pedindo a todos que nos ajudem, nos abençoem, para que esse Evangelho possa cumprir a sua finalidade. E vamos pedindo licença para a abertura da casa, dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nós, na verdade, não temos a menor condição de entender o tempo de Deus. A gente pede as coisas erradas na hora errada e décadas depois vai entender a sabedoria divina. As igrejas têm hinos a respeito, muitas palestras e sermões. E a ênfase deles é em saber esperar o tempo de Deus. Inclusive, os gregos tinham duas palavras para tempo. A primeira é o tempo que nós conhecemos, o tempo do relógio, que chama cronos. Daí que vem a palavra cronômetro. O outro tempo é kairos, que era o deus do tempo oportuno. E também marcava o tempo clima, quer dizer, bom tempo, mau tempo. Os cristãos antigos usavam kairos para significar o tempo de Deus. O tempo de Deus, claro, é sempre o tempo oportuno, o tempo exato, o inefável. Os sacerdotes das nossas crenças irmãs usam esse conceito para nos ensinar a esperar com fé. Beleza, ótimo. Mas hoje eu vou me ater às coisas maiores, às coisas realmente mais importantes em nossas vidas, que afetam a todos. Kairos, o tempo de Deus, começa pela vida eterna. É o tempo potencial, o tempo eterno. Como imaginar que, por causa de falhas e erros cometidas nos nossos 50 anos, ou talvez 60, ou mesmo 80 anos de vida, vamos ficar no inferno até o fim dos tempos? Ou, por outro lado, se acreditarmos em Jesus como nosso Salvador, vamos ficar no céu sem fazer nada, ouvindo os anjinhos tocando lira para sempre. Que horror, ninguém merece isso. Nós ficaríamos malucos em 2 semanas. No entanto, a semelhança de muitos dos antigos, os gregos aos egípcios, babilônios, persas, os cristãos dos últimos 2000 anos acreditaram piamente nisso, céu e inferno eternos, e creem ainda. Acreditaram, mas muito confusos, eles separaram a eternidade do kairos e criaram um outro conceito, o aion, como conceito de eternidade. Isso como se o finito pudesse definir, nessa nossa vida, nessa nossa passagem breve, definir o infinito, nossa vida após a passagem. Isso é uma contradição enorme com o amor de nosso Pai. Até em nossa justiça humana, muito imperfeita, há o conceito de que a pena é proporcional ao delito. Como é que o finito pode causar o infinito? Aliás, por falar em amor, essa foi a principal revelação de Jesus, que Deus é amor, Pai de infinita bondade, e não o Deus terrível, rancoroso e às vezes até frívolo do Velho Testamento.
Era frívolo porque ele fazia algo e depois se arrependia, como o caso do dilúvio. Ainda hoje, alguns cristãos se dizem tementes a Deus. Temente quer dizer que eles têm medo de Deus. Muito bem, nós, graças a Deus, estamos seguros que o nosso Pai amoroso não vai nos condenar a uma eternidade de sofrimentos. Nisso, o cristianismo tinha que ser corrigido. Então, vamos começar a entender o tempo de Deus. Tinha que corrigir esses conceitos errados que tinha no cristianismo. E tinha que ser reposto no bom caminho. E muitas outras coisas, mas essa, para mim, é a mais importante de todas. Aliás, o nosso Pai Celeste, de tempos em tempos, manda mensageiros para nos ajudar a compreender o que ele quer de nós. São grandes, como Moisés, Buda, Jesus, o maior de todos, sem dúvida, e menores, como os profetas, como Gandhi, Lao Tse e, por que não dizer, Kardec, em pelo menos duas encarnações, porque numa ele veio anteriormente como Jan Hus, um importantíssimo reformador da Boêmia, que é a principal parte da República Tcheca. O processo de aproximação do homem a Deus, então, é um processo lento, paulatino, à medida que o homem entende, aos poucos. Ele vai nos municiando com o que podemos entender a cada momento, lá no kairós dele. Moisés era a justiça. Jesus, por exemplo, como eu disse, nos trouxe o amor. Isso dava para os homens da época entenderem, mas foi difícil, era uma época muito violenta. Essa suavidade do mestre impediu que os judeus entendessem que ele era o Messias. Esperavam um príncipe militar poderoso que vencesse os romanos, que colocasse os judeus como o principal povo do mundo. Mas, enfim, pelo menos dava para entender. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso dava para entender. Mas era o máximo que os homens podiam absorver sobre o seu processo de aperfeiçoamento. Isso explica por que o Espírito da Verdade, que nos esclareceu tanto, levou 1.800 e tantos anos para trazer esses novos conhecimentos que formam a codificação espírita. Demorou porque precisava demorar. Tomemos a primeira pergunta do primeiro livro de Kardec, o Livro dos Espíritos. Pergunta 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora, vocês imaginem essa revelação básica feita ao tempo de Jesus. Inteligência não era um grande valor. Força e poder eram, essa sim. Então, o Deus da época era chamado o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, como está tanto na Bíblia, aparece no Velho Testamento o tempo todo. Além disso, Deus era um ser que conversava com o diabo, e, portanto, a pergunta seria quem é Deus e não que. O próprio Jesus falava no Pai, e o Pai é quem? Foram precisos, então, muitos séculos de avanços científicos, de consciência que a Terra não era o centro do universo. Houve a Renascença, houve 150 anos de iluminismo, com a consequente valorização da inteligência, para que o homem ouvisse que Deus é inteligência e pudesse aceitar isso sem ficar chocado, numa boa. E também que Deus é tão superior a tudo que podemos imaginar que não podemos nos referir a ele como quem? Como um ser, como um ente. Porque ele criou os seres, ele criou os entes, então ele não é ser nem ente. A pergunta de Kardec é correta e é reveladora. Deus está fora do universo, então o que é Deus é mais adequado. Bom, vamos juntar a isso o conhecimento do magnetismo, da eletricidade, dos gases, dos átomos, que me permitiram e possibilitaram a Allan Kardec descrever lá do jeito dele conceitos como fluido vital, forma-pensamento, magnetismo pessoal. Ele fala em éter, mas já havia um bocado de conhecimento na época, e podemos dizer até que o conceito de espírito como algo separado da matéria, como inteligência em estado puro, que é vinculada à matéria através do perispírito, mas é distinta dela, provavelmente em outras dimensões, precisaria um conhecimento físico-matemático grande. Eu podia me estender muito, com detalhes ricos, mas tem muitos detalhes, mas fica claro que o Espírito da Verdade não poderia trazer essas informações antes da segunda metade do século XIX, nos anos 1850. Os homens não entenderiam nada, e a fé tem que ser raciocinada, tem que ser entendida. Mesmo hoje é difícil. Agora, Allan Kardec era um notável homem de ciência, não esqueçamos disso. Ele conhecia a física e a matemática da época a fundo.
Se ele não o fosse, ele não poderia ser o codificador, pois não conseguiria explicar para nós as informações que foram passadas a ele. Bom, se Deus não podia ter mandado a revelação antes, será que ele poderia ter esperado um pouco mais? Dificilmente. A aceleração da ciência gerou o cientificismo, uma enorme arrogância do homem culto e inteligente em relação às coisas da espiritualidade. O interessante observar é que os cientistas antigos, como Isaac Newton, filósofos como Spinoza, eles tinham uma noção, eles eram religiosos, eles tinham uma noção de religiosidade. Mas, no século XIX, religião era coisa de ignorantes místicos, e o conhecimento científico e a tecnologia posteriormente, facilitaram um ataque furioso à natureza que o homem desfechou nos 150 anos seguintes. Há 150 anos, nós estamos destruindo a natureza a uma velocidade enorme. Então, ou o planeta se transforma em um planeta de regeneração rápido, ou então ele acaba. Tinha que. Deus, portanto, claro, sabia do desenrolar desses acontecimentos, ele sabia disso. Então, ele tinha que agir logo. Aí a gente vê que o timing da terceira revelação foi absolutamente exato e preciso. Foi um kairos, um tempo oportuno. A revelação espírita não tem, inclusive, o poder de evitar esse fim dos tempos, essa mudança do planeta, mas ela nos oferece uma oportunidade ímpar de nos prepararmos. Seria extremamente injusto que Deus não oferecesse esse material para o homem refletir. Então, eu provei a vocês o óbvio, que o Espírito da Verdade veio quando tinha que vir. E o tempo de Deus é perfeito, é o tempo certo. Não atrasa e não adianta. Agora, e o nosso tempo, o nosso Cronos, como é que nós ficamos nisso? Bom, nós somos, assim, nós espíritas especialmente, extremamente privilegiados por termos esse cabedal espetacular de informações numa hora crítica, por termos tido condições de ter uma fé raciocinada, por sermos trabalhadores da última hora. Quase toda a humanidade tem muito pouca informação sobre o que virá. Muito pouca. Nós somos privilegiados porque temos tempo, não muito, vejam, não muito, mas algum tempo para fazermos a nossa reforma íntima e nos prepararmos para herdar e conduzir o novo reino, né? A Terra em planeta de regeneração. Um novo mundo pleno de amor, sem guerra, sem desgraça, sem traições, sem maldades. Um mundo em que o bem prevaleça, claro. Nós adoraríamos estar nesse mundo tão mais agradável que o atual, embora ainda não fosse totalmente feliz, mas muito melhor do que hoje. E nós ajudarmos a construí-lo. Mas a pergunta é: estamos prontos? Temos em nossa malinha de virtudes tudo o que é necessário e exigido de um cidadão da regeneração? Essa é a grande pergunta. Gente, nós não podemos bobear. Fica claro que o Espírito da Verdade, que pertence à esfera crística, vem na hora certa. Mas também é claro que não falta muito tempo, pelo menos o tempo Cronos. Os sinais estão por aí. A lógica do plano de Deus, que nós entendemos imperfeitamente, mas que temos uma noção, é decisiva. Falta pouco tempo mesmo, o Cronos. Talvez algumas décadas, mas nada muito longa que nos permita deixar para frente, preguiçosamente, por mais 3 ou 4 encarnações, a nossa evolução. Não dá. O tempo é agora, temos que aproveitá-lo. Como eu sou engenheiro, eu vou ser prático. Oradores mais habilidosos fariam apelos altissonantes, emocionais, mas eu falei que sobra pouco tempo, então vou dar logo sugestões, um caminho de como fazer. Vamos lá. Primeiro, ame. Procure ver tudo com uma visão mais amorosa. Em cada episódio da sua vida, pense: o que Jesus faria em meu lugar? Se não temos tempo, vamos logo para o nosso maior exemplo, do mestre angélico. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, a primeira coisa para herdar a terra é ser manso. Ame. Bom, em segundo lugar, ore. A prece é um excelente momento para depurarmos os nossos sentimentos e entrarmos em uma faixa vibratória melhor. Ouvimos nossos mentores,
sentimos em nós a presença viva do plano espiritual, enfim, entramos em contato com Deus e íamos buscar nos celeiros divinos as coisas que precisamos para o nosso dia a dia e para a nossa evolução. Então, precisamos sentir a presença viva do plano espiritual em nossa vida. Isso se obtém pela oração. Orar. Em terceiro lugar, perdoe. Perdoe a todos com quem você tem atrito. Perdoe a você mesmo. Não leve formas de pensamentos pesadas para o teu ambiente. Limpe-se desse vestígio do planeta de expiação e provas que é o ressentimento, o atrito. Regeneração não tem isso. Limpe-se desse vestígio ruim. Você está se preparando para o vestibular da generação. Na regeneração não tem mágoa nem ressentimento, muito menos ódio. E todo mundo sabe que o perdão foi enfatizado por Jesus várias vezes, e todo mundo sabe também que o perdão é uma enorme libertação. Quem perdoa desfaz dois tipos de liame. O primeiro, um liame errado e doentio com a pessoa a quem você está perdoando, e outro com o próprio ato ruim que você imagina ter recebido, na verdade, nem recebeu nenhuma desfeita, porque, na verdade, as pessoas que atravessam o nosso caminho e que nos criam dificuldades são pessoas que nós devíamos abençoar o tempo todo, porque são elas que estão promovendo o nosso progresso. Porque o nosso progresso não vem de jeito nenhum daqueles que nos elogiam, que nos amam, que nos põem para cima. O nosso progresso vem daqueles que servem de uma pedrinha para tropeçar. E abençoados sejam. Até porque, quando você abençoa, você não consegue vibrar nada ruim. Quando você abençoa, você está vibrando uma coisa boa. Então, em terceiro lugar, perdoe. Em quarto lugar, para o seu aperfeiçoamento, estude. Os evangelhos oferecem uma nova interpretação a cada leitura. Cada vez que eu abro a Bíblia e leio, abro o Evangelho segundo o Espiritismo e leio, eu entendo de uma forma um pouquinho diferente. De maneira que o progresso envolve ler, estudar o tempo todo, porque a cada vez você vai acumulando um conhecimento ligeiramente diferente. Além disso, os espíritos nos psicografaram milhares de livros. Só o Chico, mais de 400, acho até que mais de 500. Então, há uma quantidade enorme de informações extremamente detalhadas, extremamente precisas, sobre o plano espiritual, sobre o que acontece, sobre o que devemos fazer, o que não devemos, as interpretações das diferentes passagens do Novo Testamento. Enfim, nós temos livros riquíssimos que nos preparam para a vida espiritual e para o futuro na regeneração. Vamos saber disso, vamos estudar isso, porque é uma parte indispensável para nós assumirmos um papel no novo planeta, porque é inconcebível que a gente vá nessa transição para fazer as mesmas coisas que a gente faz aqui. Não é. Não podemos fazer as mesmas coisas, porque por mais que a gente se aperfeiçoe, aqui ainda é muito complicado. Você tem aqui que trabalhar com escudo, com defesas, contra tudo e contra todos, é muito complicado. Nós temos que ter uma completa mudança de atitude na regeneração. E as pistas dessa mudança vêm exatamente do estudo, dos livros. Kardec, para começar, e em seguida todas as obras posteriores que nós gostamos tanto. O quinto passo é haja, mexa-se, trabalhe. Segundo o apóstolo Tiago, em sua epístola, a fé sem obras é morta. Agir pode ser dizer uma boa palavra, ouvir um aflito, visitar um doente, orientar um desesperado, alimentar alguém, praticar caridade nas suas plurimas formas. Enfim, vocês sabem muito bem o que é agir. É só abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e lá tem um capítulozinho dizendo o homem bom. Faz o que o homem bom faz. O homem bom é o que você tem que ser. Ali está tudo ensinado direitinho. Sexto,
analise-se, aplique aquela máxima que era do Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Para você se aperfeiçoar, é importantíssimo a autoanálise. Agora, como é que você vai fazer a autoanálise? Um pouquinho de organização ajuda. Peça sempre esclarecimentos ao seu mentor ao deitar-se, porque durante o sono ele vai te pontuar as coisas que você gostaria de saber. Abra espaço para revelações sobre você mesmo. Veja tudo em volta, perceba as coisas. Antes de dormir, reveja todo o seu dia, aquela máxima de Santo Agostinho. Rever tudo que você fez durante o dia, o que você poderia melhorar durante o dia, que não poderia melhorar e tal. Eu estou falando em coisas antes de dormir por causa do tempo. A noite tem 8 horas, e em 8 horas você pode marchar bastante adiante. O tempo de dormir é um tempo importante. É tempo de Deus e é um tempo teu também. Você pode se aperfeiçoar bastante dormindo. Então, prepare-se para 8 horas de trabalho quando você dorme, ou pelo menos, se não de trabalho, de aprendizado. O sétimo passo é persista. Eu podia aqui me alongar bastante, mas eu fecho essas indicações com a necessidade de perseverar. Nós somos falhos. Também somos bastante preguiçosos. Em todos os itens anteriores, nós vamos andar para frente e andar para trás. Nós vamos errar e tropeçar. Às vezes, cair. Isso faz parte da caminhada. O caminho estreito, da porta estreita, que Jesus disse que é o melhor, é também o mais difícil e, inexoravelmente, leva a recuos e quedas. Levante-se, sacode a poeira, dá a volta por cima e prossiga. Então, é extremamente importante no nosso processo você gerar o direito de você errar, aceitar que você pode errar, isso apesar de que você não quer errar, apesar de que você não gosta do erro, mas o erro acontece. Então, a melhor coisa a fazer é admitir o erro e procurar repará-lo. Agora, o importante é o seguinte: se nós somos os trabalhadores da última hora, vamos lembrar da parábola de Jesus, dos trabalhadores da última hora. Nós temos apenas 1 hora para fazer o serviço que nos compete e merecer um denário. A parábola fala em um denário, porque um denário era, em toda a área romana, o pagamento de um dia. É o dinheiro que se usa para pagar um dia de trabalho. Isso é que é um denário. Então, para nós merecermos um denário, não adianta nós ficar muito felizes porque só temos 1 hora, porque vamos trabalhar 1 hora, os outros trabalharam 12 horas. Não, porque nós temos em 1 hora que fazer o trabalho todo para merecer um denário. É muito pior. Nós estamos, um privilégio, sim, porque nós também estamos incluídos na vindima do Senhor, nas vinhas do Senhor, mas, por outro lado, nós temos que trabalhar intensamente nessa hora. Então, nós somos muito imperfeitos, gente. Então, o que temos pela frente é um trabalho enorme. Mas, quando o tempo de Deus chegar, que pelo menos ele nos encontre em plena azáfama, trabalhando duro, em pleno trabalho de automelhoria. Eu tenho certeza que, sendo imperfeitos como somos, não há a menor chance que, nesses escassos momentos, de agora até a transição planetária, consigamos melhorar a ponto de merecer regeneração. Eu não acredito que eu consiga chegar a ponto de merecer regeneração. Até mesmo Jesus disse, isso está no Evangelho segundo São Marcos. Jesus disse a um homem que o chamou de bom. Ele disse o seguinte: por que me chamas de bom? Porque ninguém é bom senão um que é Deus. Vê bem, Jesus disse isso. Ele não lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Porém, esperamos que, tendo nos encontrado em pleno esforço de evolução, Deus se compadeça de nós e nos permita acabar o nosso aperfeiçoamento em um planeta onde o mal não prevalece. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é atingir a perfeição.
Não dá, mas é que Deus nos encontre trabalhando ativamente no nosso processo. E que diga, tá bom, você não está perfeito ainda, mas vai terminar a tua perfeição, vai se aperfeiçoar na regeneração. É essa a nossa esperança. Então, o casamento, o nosso tempo com o tempo de Deus, é aproveitar o melhor possível essa uma hora em que nós temos para fazer todo o trabalho de um dia. Mais detalhes, como regra prática, leiam no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo a descrição do homem bom. É muito boa e muito completa. E eu queria encerrar esse evangelho dizendo a todos vocês que realmente nós temos que aproveitar cada instante do nosso tempo. Por isso que eu dei tanta ênfase à noite, à preparação para a noite. E nós também não podemos perder tempo com falcatruas do ego, que o ego o tempo todo nos atrapalha. O ego nos separa desse progresso. Porque à medida em que a gente vai progredindo e vai se desmaterializando, ficando menos materialista, ficando menos ligado às coisas da Terra, a gente vai diminuindo também as ligações com essa personalidade. Porque, inclusive, essa nossa personalidade atual, o meu ego do Paulo, é um ego que tem todas as minhas características. Ser homem, ser alto, ter nascido numa família de engenheiros e tal, e tal, e tal. Quer dizer, eu sou muito, o meu ego é muito ligado à minha matéria, que vai acabar e sobrevive o meu espírito. O meu espírito ele tem muito pouca ligação com o meu ego. Então, se você dá muita importância ao ego, como, por exemplo, se magoando, como, por exemplo, se dando importância, como, por exemplo, não perdoando, você está alimentando uma fera interna que não tem nenhuma ligação com o teu futuro espiritual. Porque no futuro espiritual, mais tarde você vai reencarnar completamente diferente, você vai ter que reconstruir o teu ego de outras formas, com outros parâmetros, com outros conceitos. Então, já que temos muito pouco tempo para fazer esse nosso progresso, eu acho que a primeira carga que a gente tem que diminuir é diminuir muito a importância do ego. Eu não sugiro a ninguém eliminar, porque é impossível, por enquanto. Mas dá para diminuir muito a importância do ego e nos concentrarmos no grande plano de Deus. Agora vem o final. O final é o Kairos, é o tempo de Deus, é aquele tempo eterno, é aquela vida que se estende através de dezenas de milhares de encarnações e que vai para frente ter muitas encarnações e depois vai ter muitas vivências não encarnatórias de outros tipos em outros círculos. Olhem bem para isso, é como olhar as estrelas, os cometas, as galáxias, as nebulosas, os buracos negros, é olhar para essa imensidade e se libertar um pouco das coisinhas pequenas que nos prendem. Eu tive uma experiência de quase morte, estive quase lá, e a impressão mais forte que eu trouxe foi como tudo que nós nos preocupamos é da mais absoluta desimportância, não tem nenhuma importância. Tudo que a gente se preocupa é bobagem. Então, vamos focar nesse nosso progresso espiritual, no tempinho que nos resta, e vamos descarregar dessas preocupações todas totalmente irrelevantes que atrapalham o nosso caminho e que levam a tropeços. Bom, vamos agora encerrar com as vibrações. Na hora de agradecer, agradecemos ao plano espiritual pelo apoio dado,
Agradecemos aos auxiliares de Jesus pela mensagem que proporcionou através dessas simples palavras, e vamos usando, nos alçando aos celeiros divinos e buscando dentro de nós a nossa melhor vibração, o nosso melhor sentimento, o nosso mais puro amor para com as pessoas que estão na nossa lista de vibrações. Aqueles que têm questões de saúde, que a corrente médica do espaço de Dr. Bezerra possa atendê-los, possa iluminar os seus médicos, possa orientar o seu tratamento. Aqueles que têm problemas de outros tipos, que os benfeitores espirituais possam levar conforto, amparo, orientação e muito, muito amor. Agora, que pedimos uma vibração especial por aqueles que estão na linha de frente, nos permitindo sobreviver nessa pandemia. Me refiro especialmente aos médicos, enfermeiros, atendentes de hospitais, profissionais que trabalham dentro de instituições de saúde, mas não só eles, também a todos que permitem a nossa convivência na cidade. E vamos arrematando a nossa gratidão com a prece das fraternidades. Mas antes, vamos pedir ao Mestre Jesus que envie os seus benfeitores às nossas casas, que fortaleça os nossos guardiões, que fortaleça os nossos mentores e que nos dê uma medida da sua imensa bondade para conosco mesmos e com todos os nossos. E assim dizemos, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador, Mensageiros celestiais, celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma excelente noite a todos